Pessoal, notícia aí de última hora bombástica. É isso mesmo. O Fantástico não teve dó nem piedade do ministro Alexandre de Moraes. É isso mesmo. Eles acabam de expor ali ao vivo ali para todo o Brasil. Então, realmente é algo que deixa até mesmo lá dentro do STF, lá, ou seja, o pessoal assustado aí com essas informações. Realmente, o Fantástico aí não poupou palavras, expôs tudo. Eu vou trazer tudo para você aqui neste vídeo, tá? Também outra informação aí também, pessoal. Algo também gravíssimo, aonde o Vorcaro ali, ele fazia festas ali com prostitutas ali e distribuía até mesmo broches aí, ou seja, em festas aí para Moraes e para outros políticos aí, né? Então, realmente duas bombas você vai ver aqui neste vídeo. Antes de tudo, pessoal, se inscreva aqui, eu sou o Cleiton Costa, deixe o seu like neste vídeo, para este vídeo ser distribuído para mais e mais pessoas. Deixa aqui nos comentários de que cidade você está me assistindo. E bora lá então, com esta informação aqui do Fantástico, onde abala até mesmo o próprio STF. Com esse dinheiro, fazia apostas arriscadas em empresas frágeis e endividadas. A PF afirma que houve créditos inexistentes, documentação irregular e originação fictícia. O que a gente descobriu primeiro, que boa parte desses ativos não eram rentáveis. Segundo, e essa é a revelação mais recente, em alguns dos casos, esses ativos sequer existiam. Esse dinheiro, né, nunca foi aplicado, e aí a questão é saber por onde foi esse dinheiro. A Comissão de Valores Mobiliários apontou irregularidades também numa operação entre o Banco Master e essa pequena clínica médica em Contagem, cidade perto de Belo Horizonte. Segundo a CVM, a clínica, que tem um capital de apenas R$700 mil, emitiu para o Master notas comerciais num total de R$361 milhões entre 2021 e 2025. Em nota, a defesa da clínica afirmou que todas as operações são regulares e que encaminhou toda a documentação às autoridades. Todos os procedimentos abertos na Comissão de Valores Mobiliários em relação ao Banco Master e que são mencionados na decisão judicial são procedimentos preliminares, sem acusação formalizada. 1.000 credores aguardam ressarcimento. Para quem tinha até R$250 mil aplicados em CDBs, o dinheiro será devolvido pelo FGC, o Fundo Garantidor de Créditos mantido por bancos e financeiras para proteger pequenos investidores. O rombo obrigou o FGC a iniciar o maior resgate da história, R$41 bilhões. O advogado de Daniel Vorcaro também leu uma carta enviada pelo próprio banqueiro. Tenho certeza que a verdade e a justiça prevalecerão, e as pessoas que induziram a erro instituições sérias, como o MPF, a PF e a Justiça Federal, para cumprir objetivos particulares, serão responsabilizadas e o referido processo será anulado. Sobre as notícias alegando que minha viagem era uma fuga, são completamente falsas e fantasiosas. A viagem, além de estar planejada com antecedência, como pode ser documentalmente comprovado, foi amplamente divulgada, até mesmo para o Banco Central, visto que o objetivo era minha assinatura e o anúncio de investidores estrangeiros no Master. Quem me conhece sabe que tenho honra e encaro meus problemas de frente. Neste caso, não irei descansar, até provar que não existe qualquer crime contra qualquer um e que eu fui alvo de uma perseguição e um abuso sem precedentes. A crise levou o Banco Central a decretar a liquidação extrajudicial do Master. O Ministério Público Federal classificou a conduta do banco como um dos maiores crimes contra o sistema financeiro já documentados. E tanto o MPF quanto a Polícia Federal afirmam que havia uma organização criminosa dentro da estrutura formal do banco. A equipe ativa está debruçada na análise do material apreendido e certamente a partir dessa análise para novas diligências, para uma apuração mais aprofundada de todos os desdobramentos da ação da organização criminosa.
Volcaro descrevia nas mensagens. Segundo a reportagem de O Globo, é possível deduzir que a mensagem do banqueiro responde a uma pergunta do ministro Moraes sobre o negócio com a Victor. E que o Esteves, citado no texto, é André Esteves, dono do banco BTG Pactual. No dia seguinte à troca de mensagens, o Master foi liquidado pelo Banco Central e o negócio com o Victor não foi fechado. A esposa de Alexandre de Moraes, a advogada Viviane Barsi de Moraes, manteve um contrato de prestação de serviços com o Banco Master, que previa o pagamento de mais de 3 milhões de reais mensais durante 3 anos, a partir de janeiro de 2024, o que renderia 129 milhões de reais no total. O gabinete do ministro Alexandre de Moraes divulgou a seguinte nota. A análise técnica realizada nos dados telemáticos de Daniel Vorcaro, tornados públicos pela CPMI do INSS, constatou que as mensagens de visualização única enviadas por ele no dia 17 de novembro de 2025 não conferem com os contatos do ministro Alexandre de Moraes nos arquivos apreendidos. Segundo a nota, no conteúdo extraído do celular do executivo pelos investigadores, os prints dessas mensagens enviadas por Vorcaro estão vinculadas a pastas de outras pessoas de sua lista de contatos e não constam como direcionadas ao ministro Alexandre de Moraes. De acordo com o gabinete do ministro, a mensagem e o respectivo contato estão na mesma pasta do computador de quem fez os prints, Vorcaro. Ou seja, fica demonstrado, segundo a nota, que as mensagens, prints, estão vinculadas a outros contatos telefônicos no computador de Daniel Vorcaro, jamais ao ministro Alexandre de Moraes. Ainda segundo a nota, os nomes e contatos das pessoas vinculadas aos respectivos arquivos não serão mencionados na presente nota em virtude do sigilo decretado pelo ministro André Mendonça, mas constam no arquivo que a CPMI do INSS toda a imprensa. O Fantástico falou com um perito que simulou o funcionamento do software que a Polícia Federal usa para fazer a varredura de celulares apreendidos em investigações. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, está preso na Penitenciária Federal de Brasília, em uma cela de 6 metros quadrados, sem televisão. A prisão seguiu uma ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, depois de analisar mensagens de um dos celulares de Vorcaro. A repórter Kílvia Muniz conversou com o presidente da Associação dos Peritos em Computação Forense, Marcos Monteiro, que explicou como funciona o programa que faz a varredura dos celulares apreendidos pela Polícia Federal. Essa ferramenta, desenvolvida pela Polícia Federal, é usada hoje por advogados, peritos, integrantes do Ministério Público e não só no Brasil, no mundo inteiro. A gente vai entender o funcionamento a partir de um celular que foi separado com dados reais, mas dentro de uma simulação. O iPad, ele é baseado em software livre e há alguns anos a Polícia Federal liberou o site de desenvolvimento até para que outras pessoas possam colaborar com o desenvolvimento da ferramenta, mas que é de livre uso e por essa razão várias polícias do mundo utiliza essa ferramenta. Como é o diferencial dessa ferramenta? Essa ferramenta, ela utiliza o mesmo princípio que nós conhecemos lá com o pardal, né, o fotossensor. Quando você está passando em alta velocidade naquela via, aquele fotossensor tira uma foto da sua placa e aquela foto depois ela é traduzida, o texto daquela foto, para identificar no banco de dados qual é aquele veículo. Isso tem na ferramenta. Então todas as imagens, elas são identificadas e transformadas em texto. Então a ferramenta, ela já pega as imagens, extrai os textos que ali existem, correlaciona ou organiza isso de uma forma legível e quando você vai fazer uma busca textual, por exemplo, ela vai identificar esses dados. O programa é capaz de reconhecer padrões. Por exemplo, uma busca por CPF pode não só encontrar a sigla em si, como qualquer sequência de 9 dígitos, um hífen e mais 2 dígitos. Poderia ser um CPF, mas poderia ser um valor monetário e em qualquer lugar. Em festa para Moraes, Vorcaro distribuía prostitutas para autoridades. Para quem acha que já viu de tudo na vida, isso é para acabar. E isso é também para mostrar que o Vorcaro não vai decepcionar e ainda vai surpreender muito a gente na delação premiada com várias surpresas e histórias explosivas.
Gente, o Vorcaro montou um esquema de prostituição no meio de uma homenagem ao ministro Alexandre de Moraes em Londres. A Andresa Matais, ela soltou isso aqui, ó, uma reportagem que eu preciso te explicar com calma, porque ela revela o método que o Daniel Vorcaro usava para comprar ministros do STF, do STJ e autoridades da cúpula do poder de Brasília. E eu vou te mostrar com análise exclusiva nossa aqui do canal o manual que o Vorcaro estava seguindo. Porque isso tem nome, tem sobrenome e tem endereço histórico. KGB, Guerra Fria, Moscou. O nome é Compromate. Primeiro vamos começar com o palco. A festa aconteceu em abril de 2024 em Londres e durou 3 dias. Cúpula dos Três Poderes hospedada no hotel The Peninsula London, colado ao Hyde Park, com diárias entre 8 mil e 22 mil reais. Diária! O jantar principal rolou no Annabel's, um dos clubes privados mais exclusivos do mundo, e custou a bagatela de 400 mil libras, quase 2 milhões e 740 mil reais só de jantar. Um DJ separado tocando para eles, o Rugel, me corrijam se eu estiver errado aí na pronúncia, eu não conheço esse DJ. Aí o cantor britânico Seal fazendo show particular, degustação de whisky Macallan. O Vorcaro ele pagou voos em primeira classe, jatinhos, hotel, festa, mimos, tudo. E em paralelo a essa farra, rodava o Fórum Jurídico Brasil de Ideias, patrocinado pelo Master. Que bonito, né? A fachada institucional servia como uma cortina de fumaça para a orgia que rolava por trás da cortina. E agora vem a parte nova. Depois do jantar, o after foi na suíte presidencial do hotel. E o Vorcaro distribuiu broches. Broche aqui não era lembrancinha, não era simplesmente um ornamento, uma joia, era uma senha. Quem recebia o broche podia entrar, recebia entrada para um cômodo separado com moças que a reportagem chama de suicinhas, que é um eufemismo educado aqui para garotas de programa bonitas. Quem não tinha broche ficava de fora. A coluna afirma que as autoridades presentes teriam recusado a oferta, mas olha, eu sou ex-procurador da República, ex-deputado federal, conheço Brasília, ouvi muita coisa por lá e eu duvido muito dessa versão. Mas o ponto central não é nem quem aceitou, o ponto é, por que o Vorcaro montou esse esquema, hein? Bora dar um passinho para trás, porque isso não está em lugar nenhum, é análise nossa aqui. O que o Vorcaro fez em Londres é o playbook clássico das agências de inteligência soviéticas. A KGB fez isso por décadas durante a Guerra Fria. Você monta um ambiente de luxo controlado, com álcool liberado, mulheres à disposição, câmera onde a autoridade não vê. Oferece tudo de graça para o seu alvo. Se a pessoa aceita, você compra 2 coisas ao mesmo tempo. A lealdade dela pelo prazer recebido e o silêncio dela pelo medo do que você gravou. Virou refém. Toda vez que aquele juiz ou ministro for decidir um caso que te interessa, ele lembra do broche. Isso não é a corrupção comum. Não é aquela da maleta do dinheiro. Isso é corrupção da alma e dura a vida inteira. E vamos relembrar aqui a confissão do próprio Vorcaro numa mensagem vazada para a ex-noiva, a Marta Graeff. Lê aqui comigo. Eu sou muito louco. Essa realidade. Todos os ministros do Brasil, do STF, do STJ, etc. E euzinho discursando. Todos os ministros. O banqueiro deixando escrito que tinha a cúpula do judiciário brasileiro aqui, ó, na mão dele, de plateia para ele, na palma da mão, em Londres. Antes do fechamento, o detalhe que ninguém pode ignorar. Tudo isso está num relatório de 200 páginas da Polícia Federal, o mesmo que expôs as relações do ministro Dias Toffoli com o Vorcaro e forçou o afastamento do Toffoli da relatoria. Não é coluna social, é material de investigação oficial. Alexandre de Moraes, o homenageado, estava lá com a dona Vivi, a esposa, mas, segundo a matéria, não participou do after do broche. A gente tem o direito de saber quem estava lá. Quem pode ter sido comprometido, quem podia estar na mão do Vorcaro por várias razões, de contrato milionário até festinhas particulares. Conta aí pra mim nos comentários, você acha mesmo que todo mundo em Brasília recusou o broche? Até quando a República Brasileira vai aceitar que um banqueiro hoje preso tenha chegado a esse nível de penetração na cúpula dos três poderes? E o que é pior? Isso que eu te contei? Ou o contrato de 129 milhões? Onde está a prostituição? Ou onde está a pior prostituição?
Mas enfim, né, pessoal? A própria mídia que criou o Moraes, que criou basicamente este cara aí, que uma vez passava pano para ele, fazia de tudo, né? Passava pano, era aquela coisa, sempre tentando tapar o sol ali com a peneira. Agora, de vez, eles caíram na real, né? Eles caíram na real, que vai sobrar até mesmo para eles. O negócio não está, ou seja, o negócio está feio mesmo. E agora, essa própria mídia aí, que ajudou a criar o Moraes, criar aí esse cara, agora caiu na real e quer destruir ele, né? Porque tudo o que a Globo, tudo o que as outras mídias também vêm expondo aí chega a ser até assustador. Porque uma vez a gente via certos jornalistas aí apoiando Moraes, apoiando Lula, certas coisas, principalmente o Moraes, né? Que também era assustador como eles, ou seja, como eles passavam pano. E hoje chega a ser assustador você ver sair da boca de jornalistas, ver sair certas informações como esta aqui, em rede nacional, no Fantástico, sair essas informações aí sobre o Moraes, quem eles tanto protegiam, né? E também, nossa, que patifaria, né, pessoal? Até prostitutas aí, então, o Vorcaro gastava aí do nosso dinheiro, né? Dinheiro dos aposentados, dinheiro de pessoas que realmente precisam, né? Para bancar prostitutas, uísques, festas, milhões e milhões e milhões, né? É algo que se a gente começar a falar até, dá até uma indignação, é melhor até nem falar tanto. Mas afinal, deixa aqui nos comentários o que você acha dessas patifarias, de tudo isso que está acontecendo no Brasil. E se você apoia que Moraes tem que ser impeachmentado, tem que ser até mesmo preso, deixa aqui nos comentários, fora Moraes, fora Lula, não dá mais, é um fiasco tudo isso que está acontecendo em nosso país. Mas até mais e eu te espero no próximo vídeo.